Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o podcast Aula Aberta de Vinho, o podcast de vinho mais sincero da podosfera. Aqui a gente abre a boca e solta o verbo, mandando a real sobre o mercado e a produção de vinhos. Eu sou a Jéssica Marinzec e há mais de 10 anos eu trabalho comunicando o vinho e levando ele para mais próximo dos consumidores. Minha experiência nesse mercado passou e passa pelos campos de marketing, educação e varejo. Nesse novo episódio do podcast, precisamos falar sobre os rótulos dos vinhos. Mas não necessariamente da forma que você está achando, tá? Sim, eu sei que existem vários guias de como ler os rótulos dos vinhos, mas não existe nenhuma regra no sentido de que o nome do produtor precisa estar na parte de cima, a safra no meio ou coisa parecida. Na verdade, o que a gente vai falar hoje são as regras de rotulação que de fato precisam ser seguidas e, por vezes, mal interpretadas por alguns consumidores. E muitas vezes porque esses consumidores não sabem, né, gente? É normal, tá tudo certo. Nós vamos abordar hoje algumas regras de rotulação que fazem parte daquilo que todo produtor e ou importador devem colocar no rótulo. E de cara, gente, é importante vocês entenderem que quem dita o que estará no rótulo é primeiramente, estou falando aqui de Brasil, né? O MAPA, mais conhecido como Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Além de outras informações que podem vir do produtor, como por exemplo as uvas de um blend ou as dicas de harmonização, mas essas são optativas, tá? E por fim, se o importador assim desejar, também pode adicionar algumas informações que ele ou ela achem pertinente. Mas bora aí por partes, tá? O que é obrigatório ter num rótulo de um vinho pelo mapa e que você deveria saber? Item número 1. A informação contém anidrido sulfuroso. E aí abre parênteses, né? INS 220. Gente, essa aqui não é uma aula de química, tá? Então a gente não vai entrar no mérito dos diferentes sulfurosos. Mas você precisa saber que a fermentação alcoólica de um vinho gera o tal sulfito, você querendo ou não. O sulfito, ele virou inimigo público de alguns vinhos, o famoso culpado pelas dores de cabeças por aí, né? Não é o álcool, o culpado é o sulfito. Mas ele, pessoal, está presente em muitos outros alimentos, como aquela amada batatinha frita de saco. E até mesmo a produção dos vinhos mais naturais, ou seja, com menor intervenção do produtor, ainda tem algum sulfito. Isso porque ele é subproduto da fermentação alcoólica, ou seja, daquele processinho que transforma o suco da uva em um líquido alcoólico. Mas, Jéssica, me falaram que os vinhos orgânicos não têm sulfito. E eu respondo, eles têm. E os vinhos biodinâmicos? Tem também. De novo, galera, o sulfito, o anidrido sulfuroso, é um subproduto da fermentação. E por isso, mesmo em mínimas quantidades, ele existe no vinho e precisa ser mencionado no contrarótulo. O que acontece é que alguns produtores não adicionam esse sulfuroso extra, então por isso você vai ver em algumas fichas técnicas que o vinho não tem sulfito, porque o produtor não adicionou esse sulfito durante a produção. E o sulfito pode ser adicionado em diferentes momentos, logo depois da colheita da uva, na hora de engarrafar, tá bom? Na verdade mesmo, cada um deles é um diferente sulfuroso, mas a gente fala tudo SO2 para ficar mais fácil a comunicação, beleza? Entendido esse primeiro? Então bora pro segundo, tá?
Você vai encontrar no contrarótulo a frase mosto de uvas viníferas, né? E aí parece que é besta, mas o óbvio precisa ser dito. Esta é uma frase obrigatória, mas que eu já recebi reclamação de algumas pessoas do tipo, mas como assim? Mosto? O que é isso, né? Gente, o vinho é resultado da transformação do mosto de uma uva, que é nada mais é o mosto, a mistura da parte líquida com a parte sólida, né? Que às vezes passa ali um tempinho tudo junto, que a gente chama de maceração. Para fazer os vinhos que nós tomamos, é necessário um tipo de uva que a gente chama de vitis vinífera. E ela é diferente da nossa uvinha de mesa, da uvinha que a gente compra na feira. Porque a vitis vinífera é menor, ela é mais concentrada. Por isso, o ingrediente principal do vinho é o mosto de uva vinífera. E essa menção precisa estar no contrarótulo. Ela é obrigatória, tá? Isso vai nos levar, galera, ao terceiro ponto, que é a tal frase: vinho tinto ou vinho branco fino. Aí vai estar lá seco ou meio seco, ou doce, etc. A palavra fino é tudo que você precisa saber para identificar que o líquido foi produzido pela vitis vinífera. É a palavra fino que vai te dar essa letra, tá? É essa palavrinha. E o que são as vitis viníferas? Mais uma vez, a Malbec, a Chardonnay, a Pinot Noir, a Cabernet Sauvignon e a lista vai que vai. As uvas viníferas, em geral, elas são consideradas superiores, porque elas produzem vinhos mais complexos que as uvas de mesa, que podem ser classificadas como vitis rupestres, vitis labrusca, etc, etc, tá? Elas se diferenciam, e eu já comentei aqui, pelo tamanho, né? Então, a uva de mesa, ela é maior. A uva de mesa, em geral, vai ter a pele mais fina, vai ter menos componentes aromáticos, em geral, né? Ah, mas olha, Jéssica, aqui tá escrito vinho tinto fino de mesa, blá, blá, blá. Então, a gente tá falando de uva de mesa? Não. Se tem fino, a palavra fino na frase, ali no contrarótulo, é um vinho feito com vitis vinífera, a não ser que, novamente, o nosso mapa, Ministério da Agricultura, da Pecuária e Abastecimento, mude alguma regra. Olha, existem outras menções obrigatórias e que nem vamos falar aqui, a gente nem vai se debruçar, porque elas são meio óbvias, né? Como evitar o consumo excessivo de álcool, e a gente falou no episódio passado sobre esse tema, venda proibida para menores e não recomendado para grávidas e que também não contém glúten, tá? Essas são menções obrigatórias, mas que a gente não vai falar aqui, porque a gente considera que elas são um pouco óbvias. Existem ainda algumas pessoas que eu já vi e ouvi que afirmam que um vinho falsificado, que um vinho, na verdade, é falsificado porque não encontram o código de barras do produto registrado em alguns sites. Gente, esse é o nível, às vezes, de profundidade, para não falar outra palavra aqui, que algumas pessoas vão para assuntar se um vinho ele é falsificado ou não. Por um lado, tá certo, né? Ninguém quer ficar comprando vinho falsificado, espero eu, né? Mentira, tem muita gente que quer. O episódio 1 dessa temporada 2, infelizmente, trata desse tema. Mas vamos lá. Gente, algumas importadoras, tá? Empresas em geral, tá? Varejistas, no final das contas. Não tô falando nem só de vinho, tô falando de varejo. Possuem o seu próprio formato de criação de código de barra. Então, assim, algumas empresas, elas conseguem criar o seu código de barra para o seu produto, que não é talvez um produto importado ou é uma criação própria, enfim. Marcas desenvolvidas pela própria empresa, em geral, tem o código de barra criado pela empresa.
Por isso que alguns lugares, alguns locais, você não vai ter o registro desse código de barra, porque é um produto novo, que é um lançamento. Então, toma cuidado com essa fake news do código de barra. Eu já vi vídeo no YouTube de ditos experts ensinando as pessoas a olharem se um vinho é falsificado ou não pelo código de barra, tá? Toma bastante cuidado com isso, porque às vezes é um produto novo de uma importadora séria e que simplesmente não tem registro online, porque é um produto, de novo, novo. Olha, uma coisa que é importante saber sobre as obrigatoriedades dos rótulos de um vinho é que, para entrar no Brasil, é preciso que o importador coloque algumas informações dele e do exportador, no caso o produtor, na parte de trás do rótulo. Isso não quer dizer que o importador necessite fazer um contrarótulo inteiro, sabe? Um contrarótulo todinho, grandão, que ocupe a parte de trás toda da garrafa. Isso porque, gente, o custo de fazer um contrarótulo inteiro na origem, ou seja, no produtor, custa caro. E dependendo do vinho, €1 a mais que você coloque muda toda a precificação dele aqui no Brasil. Tudo. Tá? É por isso que muitos importadores colocam uma etiqueta por cima do rótulo original, só uma etiqueta mesmo. E essa etiqueta não quer dizer novamente que o produto seja falsificado, simplesmente aquela importadora optou por apenas colocar essa etiqueta. Muitos produtores optam por seguir essa forma, porque, de novo, essa é a forma um pouco mais barata de se importar. Você está na dúvida? Ficou na dúvida sobre isso? Sempre pergunte diretamente a quem você está comprando. Tá tudo bem você ter dúvidas, mas o que não pode é sair correndo, gritando por aí que tá tudo falsificado. Calma lá, vai e pergunta para quem você está comprando. O descaminho e o contrabando é possivelmente o maior vilão do nosso vinho nos dias de hoje. De novo, o nosso primeiro episódio dessa temporada fala sobre isso, mas existem formas de você saber quem está fazendo o procedimento correto e quem está falsificando. Fora isso, gente, é obrigatório também colocar o tal ml, ou seja, 750 ml, se for o caso, e se o vinho é certificado orgânico dentro do Brasil, precisa também colocar o nosso selinho de certificado orgânico, que é um selinho relativamente esteticamente feio, mas é importante tê-lo, claro, né? Se o vinho for apenas orgânico no país de origem, e esse apenas com aspas, obviamente, ele não pode receber o selinho de orgânico no Brasil, tá? Inclusive, a regulamentação para um produto ser considerado orgânico dentro do Brasil, ela é muito difícil de ser tirada, então alguns produtores preferem não seguir com o processo de certificação orgânica dentro do nosso país. Tá bom? Mas um vinho pode ser considerado orgânico no seu país de origem, ele só não pode receber ali o nosso selinho. Por fim, meus amores, é também obrigatório colocar no produto, no contrarótulo, aquele negócio de prazo de validade indeterminado, né? E, claro, os dados e informações de quem produziu, então o nome da vinícola e os dados do importador, quem está trazendo esse vinho aqui. Depois disso, gente, todo o restante é opcional. Nome da uva, né? Ou das uvas. Opcional. Harmonização, opcional. Logomarca do importador, opcional, tá bom? Essas são decisões que ou o produtor ou o importador podem tomar. Olha, eu disse que eu te ajudaria a ler um rótulo, mas de uma forma diferente, né? Não existe regra para colocar safra no rótulo da frente, ou atrás, ou em ambos, ou mesmo o nome da região.
Por isso que não fique se sentindo mal por não saber essas coisas. Muito menos saia brigando aí com a atendente de loja, com o site. Se te disserem que o vinho que você está querendo comprar tem o tal SO2, né? O anidrido sulfuroso, porque ele pode não ser adicionado no vinho, mas ele está lá naturalmente. Eu estava aqui pensando em acabar esse podcast por aqui, já chamar a nossa Kelinha, mas eu vou dar uma informação bônus. Decidi contribuir com uma informação bônus aqui, que é o tal da menção ali do seco, meio seco e doce ou suave. Eu fiz um episódio inteiro do podcast na primeira temporada falando somente desse termo, tá? Desses termos. Mas vamos lá, vou explicar a regrinha aqui para vocês. Todos os vinhos que são chamados de tranquilos, ou seja, vinhos tranquilos são aqueles que não são nem fortificados e nem espumantes. Os vinhos tranquilos são chamados de secos se eles tiverem até 4 gramas por litro de açúcar residual da uva. Os vinhos meio secos são chamados assim se tiverem acima de 4 gramas por litro de açúcar até 25 gramas por litro de açúcar. Os vinhos doces, ou que também podem legalmente serem chamados de suaves, eles possuem acima de 25 gramas por litro de açúcar residual. Lembrando que esse açúcar residual é da própria uva e não é adicionado. Que essas regulamentações também mudam de país para país, viu? Essa é a nossa regulamentação aqui do Brasil. Por exemplo, alguns vinhos considerados secos na Alemanha, eles podem ser considerados meio seco ou mesmo doce aqui no Brasil. Isso porque, por lá, na Alemanha, por exemplo, eles levam em consideração outros elementos, como a quantidade de acidez de um vinho, que quanto mais alta a acidez, menos a gente percebe desse açúcar residual, né? Desse açúcar da própria uva. Gente, mas como sempre, não fiquem somente com a minha visão sobre o tema. Eu vou chamar aqui a Super Kelly Bergamo para nos dar a opinião dela. Oi, Jéssica. Esse é um assunto recorrente em sala de aula, sejam nas aulas de WSET, sejam em outros cursos, quando os alunos questionam muito a questão, principalmente da composição e da quantidade de açúcar residual nos vinhos. Eu gosto muito de fazer a degustação, sempre às cegas, de rótulos especialmente alemães, onde todos se surpreendem e respondem em coro que adoram a Riesling e respondem que é um vinho seco. E peço para que analisem então o contrarótulo do produto, que na maioria esmagadora das vezes tem a contrarrotulagem no meio seco, exatamente por conta da reguinha mais curta que a legislação brasileira tem quanto ao enquadramento em vinhos secos. E isso é muito interessante, porque nos leva a pensar, um rótulo não deve ser analisado apenas por um único item. O seu contexto e, principalmente, o equilíbrio que o vinho apresenta é o que predispõe sua qualidade. Um ponto que eu gostaria de ressaltar é que os alunos, geralmente, quando a gente comenta sobre a necessidade de se adaptar o rótulo à legislação brasileira, isso não acontece só aqui, acontece em todos os países do mundo, as pessoas geralmente levantam a voz para dizer o Brasil é um país muito burocrático, até no rótulo a gente encontra esses problemas. E eu queria fazer um porém aqui. Nós temos uma das legislações alimentares mais seguras do mundo. E nós temos uma força muito grande dentro do Brasil, um poder de mudar certas legislações para a proteção da população, principalmente das pessoas que possam ter problemas com alergias. Uma das provas disso é o que aconteceu com a Anvisa, quando ela regulamentou a informação sobre eventual presença de resíduos de ovo e leite, caseína, albumina, nos alimentos, incluindo os vinhos. Isso aconteceu pela RDC 2615, que está em vigor desde julho de 2016, e que traz a informação, obriga os produtos a trazerem a informação
de eventuais traços de ovos e leite. Isso foi um movimento que nasceu a partir de mães de crianças com alergias alimentares que se sentiam inseguras em dar determinados produtos para as crianças, porque não tinham a informação se aquele alimento poderia ter tido contato com algumas dessas substâncias que poderiam provocar crises alérgicas, que poderiam levar, inclusive, à morte dessas crianças. Por que que no vinho isso pode ter no contrarótulo? Porque em alguns processos é possível se usar derivados de ovos e leite para fazer os processos de clarificação. Hoje isso é muito menos utilizado, existem vários países que já não autorizam mais, mas ainda é uma forma clássica. Não é incomum a gente ver, especialmente em Bordeaux, alguns vídeos dos produtores colocando a própria clara de ovo dentro das barricas. Hoje, pelo que eu vejo com a minha experiência, conversa com todos os enólogos que eu tenho contato, a maioria dos vinhos utiliza clarificadores vegetais. Então, essa informação acaba não aparecendo. Mas é possível, quando vocês deem uma olhadinha nos contrarótulos dos vinhos, ainda encontrar. E isso é obrigatório no Brasil. Um adulto tem a incidência menor dessas alergias? Tem, mas a legislação vale para todos. Obviamente, o álcool é consumido por maiores de idade, mas a nossa legislação é protetiva nesse sentido também. Vale também lembrar que rótulos sem a verificação do Ministério da Agricultura, sem a legislação, sem estarem de acordo com a legislação vigente no país, muito provavelmente ou certamente entraram de forma ilegal no Brasil. E, voltando ao assunto do nosso primeiro episódio dessa temporada, receptação de produtos de descaminho, de entrada ilegal no país também é crime. Então, fiquem atentos, analisem os rótulos com carinho, com cuidado e tomem produtos legalizados com a proteção que os nossos institutos dão para esses produtos. Voltamos, então, daqui 15 dias com outro tema bem bacana para o mundo dos vinhos. Obrigada, Jéssica. Até mais. É isso, gente. Eu espero que esse podcast tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre a rotulagem dos vinhos do nosso país, tenha dado um pouquinho mais de luz para você e te ajude a entender sobre as menções obrigatórias de um contrarótulo. E claro, se tiver alguma informação errada ou ultrapassada, é só mandar mensagem lá no Instagram, @vinhosúnica, ou no meu, @jessicamarinzec. E claro, não deixem de seguir a Kelly Bergamo, @KellyBergamo, fácil assim. Agora, se quer aprender mais sobre vinho? Então acompanhe os textos da Única diretamente no nosso portal www.vinhosunica.com.br. Obrigada, gente, e até o próximo podcast. Tchau!